Ah, então tava explicando aquele negócio sem mostrar a tela. Puxa. Aí o que acontece? Você tem um glomero renal que a gente faz a primeira filtração que ocorre aqui. Você vai pegar todas as coisas que vêm aqui no sangue. O plasma sanguíneo sai. O que é o plasma? É a parte líquida do sangue. Ele sai fora desses capilares, aqui dentro dessa cápsula, e entra no tubo. Tá? Entra coisas boas e coisas ruins. Tá? E o que vem aqui, por exemplo? Ó, não vai vir coisas grandes, proteínas grandes, essas coisas não passam para cá não, tá? Agora, glicose, nutrientes, sais minerais, a ureia que tem que ir embora, vitaminas e outras coisas, coisas ruins e coisas boas vão vindo aqui, tá? A gente, pra você ter uma ideia, filtra em torno de 180 litros ali no rim por dia. É muita coisa. Então, ó, a partir do pressuposto que as coisas estão chegando aqui, boas e ruins, a gente vai ter que dar um jeito de tornar essa história eficiente. Pegando coisas boas novamente e deixando as coisas ruins embora. Então, a reabsorção ocorre no túbulo renal, ou seja, cerca de 99% do filtrado, o que é o filtrado? Tudo isso aqui que eu puxei aqui vai ser reabsorvido, tá? E o resto vai formando a urina, tá? Olha que interessante, se a gente não fizesse um processo de reabsorção das coisas boas, principalmente a água, que ela quando eu puxo essa turma toda aqui do sangue para cá, eu estou gastando água, estou puxando água para sugar isso tudo. Se eu não reabsorvesse essa água, olha que interessante. A nossa concentração de água plasmática, né, total do nosso corpo, se juntasse tudo, seria perdida em 30 minutos. Olha que doideira. E aí, galera, aqui funciona ó, a história toda. Tá? Filtrei, filtração glomerular. O sangue vem, passa, é filtrado. E aí vem as coisas boas e ruins para cá. E lembra que nesses túbulos aqui você tem um emaranhado de vasos sanguíneos. Só que aqui no desenho ele está desenhado aqui, porque senão ia ficar essa bagunça aqui, né, cara? Ia ficar essa bagunça aqui, fica difícil de entender. Mas imagina que tem vários vasos aqui no entorno desses túbulos, tá? Ó, íons, né? Potássio, hidrogênio, coisas tóxicas como a amônia, ureia, toxinas, todo mundo vão ser filtrados aqui, além de glicoses, vitaminas, águas e tudo mais. Os hidrogênios, por exemplo, eles vão sendo filtrados para evitar que seu sangue fique ácido, porque o excesso de hidrogênio no sangue faz seu sangue ficar ácido. Resíduos de drogas, como remédios e tudo mais, que seriam tóxicos também, vão vindo aqui. Então, basicamente, funciona assim, gente. Ó, filtrei, vem passando. Aqui eu já tenho uma etapa no túbulo, nessa região, que eu já reabsorvo substâncias que são o quê? Úteis pelo meu sangue, ok? Que eu já dou um reabsorvido. Glicose e outras coisas mais, né, já vão fazendo parte desse processo. À medida que esse filtrado vai circulando, nessa parte mais fininha aqui, que é a alfa-sanéfrica, eu reabsorvo a água desse filtrado. Tá? E aí esse filtrado vai seguindo, seguindo, seguindo. Aqui nós reabsorvemos mais substâncias úteis. Tá? E depois eu vou cair aqui no ducto coletor, que é onde vai sobrar só o lixinho com um pouco de água que forma a urina. Tá? E aqui está falando em detalhes do sistema. Lá no glomero, a pressão do sangue passando aqui faz com que o líquido do sangue, o plasma, extravase dos vasos para fora. E é assim que vem o plasma cheio de coisas boas e ruins para cá, que é a própria pressão sanguínea. Força a filtração no glomero, tá. Quais substâncias ali? Água, glicoses, coisas boas e coisas ruins. No túbulo contorcido proximal, a difusão e transporte ativo executado pelas células do tubo desenvolve substâncias do filtrado para os capilares sanguíneos, ou seja, esse processo de reabsorção aqui, eu vou gastar uma energia, né, no transporte ativo. Eu vou forçar as coisas boas a voltarem para cá. Então, gasto uma energia. Quem são elas? Água, glicose, aminoácidos, sais.
Lá na alça néfrica é a reabsorção da parte líquida, né, da água e sais que foram no filtrado, que eu não posso mandar isso embora. No túbulo contorcido distal, que já é essa parte roxinha, né, a gente, além de reabsorver coisas boas, ainda joga mais um pouco de coisas que podem estar nos capilares sanguíneos. Vamos entender isso aqui. Se alguma coisa que passou pelo filtrado e não foi filtrada aqui, estiver circulando aqui ainda, nesse pedaço eu ainda pego e ainda jogo alguma coisinha para cá ainda, gastando energia, tá? Aqui, por exemplo, para eu pegar as coisas do sangue, eu não gasto energia para fazer o filtrado. É só pela pressão sanguínea eu já jogo a parte líquida aqui para dentro. Aqui eu gasto energia reabsorvendo coisas boas, aqui eu estou reabsorvendo água por osmose, e aqui o meu sangue, o transporte ativo, né, gastando uma energiazinha, ele manda algumas coisinhas ruins que ainda podem estar circulando para cá, diretamente. Sem precisar de fazer esse caminho. É como se fosse uma refiltragem aqui nessa etapa. Tá? E feito isso, né, pode estar lá ácido úrico, amônio e outras coisas que ainda podem ter sobrado. Feito isso tudo, depois vem para o ducto coletor e ainda reabsorve um pouquinho de água ainda, que ainda possa estar vindo aqui, para mandar os resíduos com o mínimo de água possível. Tá? E é o seguinte, se eu pegar um sangue, tá, e a urina e comparar as concentrações das coisas, você tem noção sim, que do sangue vai para a urina. Por exemplo, água, né, sai do sangue e vai para a urina. Proteínas, lipídios, são moléculas grandes que normalmente não vão para a urina. Elas não conseguem atravessar aqui, porque elas são grandes. Glicose é um item importante. Não é normal você ter glicose na urina. Só a pessoa que é diabética. Sódio também não. Outros sais, naturalmente os que vão em excesso, vão embora. A ureia, você está sempre tirando ela do sangue e juntando na urina, né? Por isso que tem muita na urina. Ácido úrico é a mesma coisa. Tá? Gente, alguém tem alguma dúvida na brincadeira aí? Não, Matheus. Show de bola? Tá tranquilo. Então, tá. E aí, pessoal, só lembrando, se você ingere pouca água, que eu comentei no final da aula passada, você tirar essa lixaiada toda aqui passando por aqui, seu organismo não vai ter tanta água disponível para vir lavando essa sujeira embora até aqui. Você nota que eu reabsorvo água aqui, reabsorvo água aqui. Agora, se você já tem pouca água, você já manda essa água para cá. Que não é grande quantidade, naturalmente você está com pouca água. Você já vai ter que uma reabsorção de água. Então, você vai mandando um material mais denso para cá. E nesse processo todo também você atrapalha um pouco a filtragem dos seus rins, você força ele. E aí, naturalmente, essa urina vai ser formada aqui com menos água, ela mais diluída, essa urina vai vir escura. Naturalmente, é um processo que força o serviço dos seus rins. Por isso que a falta de água, a ingestão de água, faz mal para os rins, tá? Aí que fala, né? Tipo assim, você vive lá semanas sem comer, mas você não vive 3 semanas, 3 dias sem água. O que você gasta de água para mandar isso aqui embora, se você não mandar essas coisas embora, você vai ficar intoxicado. A pessoa que tem um problema que os rins falham, começam a parar de funcionar, ela tem que ir numa máquina, chamada máquina de hemodiálise, que vai fazer o serviço disso aqui, porque senão ela morre. E aí, galera, que interessante é o seguinte, ó, você pode pegar no seu livro aqui e puxar uma setinha aqui. Ó. Existe um hormônio que faz essa reabsorção de água acontecer. Pode anotar aí, ó, ele chama ADH. Hormônio, em inglês, então a gente traz pra frente. Hormônio antidiurético. Tá? Antidiurético, ADH.
porque se você quiser, por que é antidiurético? Você já viu falar que esse remédio? Sua mãe, sua avó, seu pai, as pessoas falam, tem que tomar meu diurético. Que a palavra diurese vem da ideia de liberar água. Tá? Lembra a ideia de urinar. Então ele é anti-liberação de água, ou seja, ele vai vir justamente reabsorver a água, cara. Para não deixar a água embora. Tá? Esses remédios diuréticos são remédios que, digamos assim, eles ajudam a tirar um pouco de sais minerais do seu sangue, porque o excesso de sais minerais no sangue faz a pressão sanguínea aumentar. Então, os remédios fazem a pessoa fazer muito xixi para liberar muitos sais minerais e diminuir a pressão sanguínea. Geralmente, pessoas que têm pressão alta fazem isso, tá? O uso desses medicamentos. E aqui está, mecanismo da osmorregulação. Por onde você adquire água e por onde ela sai. Nota-se que a maior saída de água é pela nossa urina, tá? Nossas fezes com água é quando você está com problema, né? Que é o caso de você estar com diarreia, que você vê seu cocô vira xixi. E você até desidrata, né? Você vai lá, você está com diarreia. Se você dá umas 3 rajadas no vaso lá, e se você dá umas 2 vomitadas, depois você já levanta fraquinho, zonzo, que é a fraqueza que você já desidratou. É muito fácil você desidratar. No vômito você perde muito líquido. Na diarreia você perde muito líquido. Então é comum dar umas 3 rajadas lá, depois já está suando frio. Você já está no processo de desidratação. O ADH é o hormônio que é liberado pelo nosso sistema nervoso para fazer esse processo de reabsorção de água. Vamos entender. Sempre que o nosso sangue fica hipertônico, ou seja, cheio de sais, em que momento que isso ocorre, gente? Quando a gente ingere pouca água. A hipófise, que é a glândula mestra que está lá na nossa cabeça, produz um hormônio chamado antidiurético. Esse hormônio vai fazer com que aconteça o que, galera? Reabsorva a água. Tá? Se você está bebendo água à vontade, não tem por que eu ficar reabsorvendo água em grandes quantidades, porque você já está bebendo muita água, está em água abundância, deixa a água lavar a sujeira, facilitar o serviço dos rins. Agora, se você bebeu pouca água, você vai ter um processo de osmorregulação, regular a concentração de água no seu corpo. A hipófise vai liberar o ADH. Tá? E aí, o que o nosso amigo vai fazer? É o seguinte, o ADH, pessoal, ele vai chegar, desidratação, vai fazer a sua hipófise detectar um aumento da concentração de sais no sangue. Tá? E aí ela vai produzir o ADH. O ADH vai ser liberado no sangue, aí ele vai parar lá nos nossos rins, aumentando a permeabilidade desses tubos, de forma que a gente consiga reabsorver a água. Tá? E aí eu vou tirar a água que iria para a urina para voltar para o meu sangue. Então minha urina vai ficar mais concentrada. Naturalmente ela fica mais com menos água, ela vai ficar mais concentrada. Por isso que ela vai ficar hipertônica. Tá? E aí, à medida que eu vou reabsorvendo essa água para o sangue, eu vou diminuindo a alta concentração que meu sangue estava de sais, né? Aí eu diluo, ele fica menos concentrado de sais, tá? E a partir disso eu paro de produzir o ADH. Essa é a lógica, tá? E quando ele é liberado também, ele vai fazer alguns outros serviços. Ele vai diminuir sua produção de suor, porque você não está precisando de água, você vai ficar suando. Ele vai evitar que você sue.
E sempre que ele é liberado, cara, ele acaba aumentando a pressão sanguínea, porque ele também tem a função de pegar os vasos sanguíneos e fazer a vasoconstrição, ou seja, eles deixam os vasos sanguíneos, ele acaba fazendo os vasos sanguíneos ficar mais apertadinhos, sabe? E aí o sangue circula em vasos mais apertados, então isso aumenta a pressão sanguínea. Interessante é o seguinte, o álcool, quem bebe está sempre indo no banheiro, porque justamente o álcool ele vai inibir a ação desse hormônio. Então, se o álcool vai lá e inibe a ação desse hormônio, esse hormônio não vai participar da reabsorção de água. Então, você começa a mandar a água embora, fácil. A pessoa chega para fazer xixi depois de beber, o xixi está lá branquinho, clarinho. Aí você fala assim, nossa, beber cerveja é bom, né? Porque, pô, a gente faz um xixi do jeito que o rim gosta, né? Cheio de água, transparente. Na verdade, daqui a pouquinho você já está desidratando, meu irmão. Você está perdendo a água embora e você não está reabsorvendo. E tanto é que um dos fatores da ressaca nada mais é do que a desidratação causada pelo álcool. Por isso que é sempre importante aos que consomem bebidas de vários tipos o consumo de água. Tá? Gente, alguma dúvida aí? Eu não tenho. Tranquilo. Tá, deixa eu só pegar uma água aqui, né, já que eu tô falando. Eu tô com a boca sequinha aqui, só um instante. Voltei. Bom, a gente já tá fechando aqui. Gente, olha só, existe uma doença chamada de diabetes insípido. A diabetes insípida é uma doença que a pessoa não produz esse hormônio direito. O sistema nervoso dela não produz esse hormônio direito. Então ela está sempre fazendo xixi. Porque se o hormônio tem a função de reabsorver a água, para não mandar a água em excesso embora na urina, a pessoa sem esse hormônio é o mesmo efeito da pessoa que bebe. Só que a bebida causa isso momentaneamente. A pessoa que tem diabetes insípido é o tempo todo. Tá? Então a pessoa começa a xixi direto, desidratar, sentir os efeitos disso, por causa da falha na produção desse hormônio. E um detalhe importante também, pessoal, a diabetes normal, diabetes mellitus. Essa diabetes, tipo 1 ou tipo 2, digamos assim, são diabetes em que a pessoa não consegue consumir a glicose corretamente no seu corpo, ou seja, suas células não conseguem usar glicose. Tem tipo 1 e tipo 2 de diabetes. Digamos que ambas vão ter mecanismos um pouco diferentes, mas no final das contas a sua mitocôndria não está conseguindo usar a glicose. Se a sua mitocôndria não está conseguindo usar a glicose, seu sangue vai juntar a glicose além do tolerável. E aí que além do tolerável, o que seu organismo vai fazer? O excesso de glicose, que chega aqui, só que a glicose é sempre reabsorvida. Por isso não sai glicose na urina. Agora, se a pessoa está com muita glicose no sangue que ela não está conseguindo usar, ela come as comidas dela, chega a glicose para tudo quanto é lado, a pessoa normal consome essa glicose na mitocôndria fazendo energia. A pessoa que tem diabetes, ela não consome e aí fica sobrando glicose no sangue. Então, naturalmente, chegar aqui, nosso amigo vai filtrar esse excesso todo. Sua glicose, quando tem de extrema importância, passa a sair na urina. Por quê? Está em excesso.
Porque você comeu demais. Pode até ser, mas a questão não é essa. A questão é que o seu organismo não está conseguindo usar o que você come de glicose. E aí, o que vai acontecer? Vai sair glicose na urina. Um dos indícios que a pessoa está com diabetes é o quê? Xixi doce. Ah, quer dizer que você bebe xixi para saber? Não precisa. Começa a dar formiga lá na sua privada. Que a formiga manja que está rolando um xixizinho docinho. Um refri de xixi. Então elas começam a juntar na privada da pessoa. E já caracteriza. Já é uma boa prova. Além disso, a galera, quando está com diabetes, como você está com excesso de glicose no sangue, você vai estar mandando glicose toda hora para a urina. Então a pessoa passa a urinar demais. Porque está sobrando glicose o tempo todo, o seu organismo vai mandando glicose embora. E aí vai juntando muita urina, você passa a ter ir no banheiro várias vezes. A pessoa fica com boca seca, muita sede, urinando demais. Justamente pelo esforço do organismo em levar a glicose em excesso embora. Porque lembrando, a glicose é tóxica. Tá? Gente, alguma dúvida sobre as diabetes? Insípido e a comum? Não. Tá bom. E por último, nós vamos ter aqui um hormônio chamado de aldosterona, que vai ter a relação de controlar o sódio, tá, no nosso organismo. Porque é o seguinte, cara. Vocês já viram aquelas estruturas, já ouviram falar daquelas bombas de sais e potássio, que são bombas que existem na célula que são usadas para transferir substâncias de um lado para o outro. E você usa o potássio e o sódio para fazer essa brincadeira. Tá? Por exemplo, se eu quero passar uma substância de um local menos concentrado para outro mais concentrado, que é o que eu chamo de transporte ativo, muitas vezes eu uso as bombas de sódio e potássio para fazer isso. Então, o que acontece? Com exceto os animais marinhos, o sódio não é tão abundante nos alimentos naturais, porque os alimentos artificiais aí sobra. A aldosterona ela é produzida pela glândula suprarrenal, pela parte externa dela que a gente chama de córtex, tá? Esse hormônio faz o quê? Ele faz uma maior reabsorção de sódio, tá? O que acontece? Quando a concentração de sódio no sangue fica baixa, o seu organismo libera a aldosterona para sugar, reabsorver o sódio que iria para a urina, tá? Para você ter uma concentração de sódio legal para o sangue trabalhar. Naturalmente, esse hormônio vai atuar justamente nessas etapas aqui, onde que nós temos a reabsorção. Mas lembrando, gente, é sempre quando é necessário. A aldosterona só é liberada quando a concentração de sais do seu sangue está pequena. Tá? E aí, olha como é que as coisas se ligam. Para esse processo de eu reabsorver a água aqui, sabe? Ele é um processo que eu não gasto energia, se dá por osmose. Processo natural. E como que isso acontece? É porque meu sangue fica mais salgado, mais tônico, mais concentrado do que o filtrado. Com isso, a água sempre passa, né? Do local, né? Ela sempre vai passar de um local de menor concentração de sais, ela vai ser sugada para um local de maior concentração de sais. Tá? Então, a aldosterona vai ter relação que se a concentração de sódio aqui fica pequena no meu sangue, a aldosterona vai fazer com que eu reabsorva sódios, justamente para quando a água estiver passando essa alcinha fininha aqui néfrica, meu sangue mais concentrado, suga por osmose a água, voltando para o sangue. Então a aldosterona ela está intimamente relacionada com o quê? Com a reabsorção de água, porque ela ajuda a aumentar a concentração de sódio no sangue, e o sangue mais concentrado faz a água, por osmose, vindo dos túbulos para o sangue. Dúvidas? Alguém? Nenhuma, Matheus. Oi? Tá tranquilo. Então tá bom. Aí tem umas estruturas chamadas de aquaporinas, que são estruturas que a gente encontra
nas membranas que são locais especializados para passagem de água, tá? Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula e a gente fecha o capítulo. Só fazer a chamada aqui.